Quantas pessoas hoje constroem os próprios muros, as próprias prisões? São muitas. Muitas pessoas hoje passam por situações muito desafiadoras na própria mente. A própria pessoa acaba se limitando, mas não exatamente porque essa pessoa quis isso, mas sim muitas vezes por um condicionamento que vem desde a época da infância. Às vezes a pessoa na época da infância passou por muitas situações desafiadoras, ou mesmo que não tenha passado por tantas situações desafiadoras, a própria pessoa se sentiu rejeitada, abandonada, injustiçada, traída, humilhada. E tudo isso faz com que ela haja hoje de acordo com as dores que ela teve na infância. Olá, aqui é a Jéssica Nascimento. Eu não sei você, mas quantas pessoas a gente consegue perceber que estão se limitando pelos próprios pensamentos? Quantas pessoas na infância, ou mesmo na adolescência, ou mesmo durante a vida adulta, e muitas vezes de forma repetida, escutaram que eram burras, que não iriam conseguir, que eram incapazes, que não tinham jeito, que nunca iriam mudar. E essas pessoas acabaram acreditando nisso e hoje agem exatamente de acordo com essa história que foi contada para elas. E especialmente se foi contado durante a época da infância, isso está muito mais marcado e registrado. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa ela não tem a consciência do quanto aquilo que ela vivenciou na infância ainda está influenciando a vida dela até hoje. Só que hoje a pessoa ela é a maior responsável por criar essa prisão. Porque hoje ela está apenas repetindo na própria mente, nos próprios pensamentos, aquilo do qual foi ensinado a ela, aquilo do qual disseram que ela era. Só que na verdade essa pessoa está condicionada muitas vezes para viver uma vida miserável, para viver uma vida de escravidão, para viver uma vida onde essa pessoa ela não é feliz, onde essa pessoa ela não consegue enxergar o próprio potencial, onde essa pessoa ela muitas vezes passa por relacionamentos tóxicos porque ela não se sente bem com ela mesma, ela não enxerga valor nela mesma. Porque muitas vezes dentro do lar dela, ela vivenciou isso, ela viu relacionamentos disfuncionais e ela cresce e ela vai apenas repetindo esse padrão do qual ela aprendeu. Muitas vezes chega lá na frente para apresentar um trabalho de escola, um TCC na faculdade, e a pessoa, ela se sente incapaz de fazer aquilo, porque na infância ela não foi ensinada da melhor forma possível. As qualidades dela não eram exaltadas e aquilo que ela tinha dificuldade muitas vezes era utilizado como motivo de chacota. E a pessoa nem sabe, mas a marca está lá na infância, está lá na adolescência, está em algum outro momento marcante que aconteceu na vida adulta da pessoa. Só que essa pessoa, em algum momento, alguém a condicionou. Só que hoje, ela própria continua fazendo isso. Continua dizendo que ela não pode, que ela não consegue, que ela não dá conta. Continua muitas vezes se sentindo incapaz, sentindo que não é merecedora das coisas boas. Se sentindo muitas vezes com a sensação de que o mundo vai rejeitar, de que o mundo vai abandoná-la, de que o mundo vai traí-la, de que o mundo vai humilhá-la. Só que quantas situações diferentes a pessoa poderia estar vivendo se ela conseguisse reconhecer que hoje talvez ela seja o seu maior inimigo ou a sua maior inimiga. A verdade é que você pode escolher ser o seu maior aliado ou a sua maior aliada. Só que para isso você precisa começar a ter um diálogo interno mais positivo com você. Se você continuar a repetir na sua mente coisas que te disseram um dia, mesmo que você sequer se lembre que te disseram isso, você vai continuar sofrendo, você vai continuar tendo uma vida de dores, de sofrimento. As pessoas disseram X para você, só que X é algo negativo, X é algo que te coloca para baixo, X é algo que te impede de alcançar aquilo que você quer. E para você alcançar o que você quer, você vai precisar começar a confiar em você. Sabe, eu confio, tipo, eu confio desconfiando, mas você vai precisar começar a fazer isso.
fingir para você mesmo que você acredita. Porque quando você começar a fingir para você mesmo, quando você começar a ressignificar esses pensamentos, quando você começar a ter um diálogo mais positivo com você, e não precisa ser um diálogo a princípio de necessariamente você se auto-enganar, mas você pode dizer: eu sei que nesse momento isso é muito desafiador para mim, mas eu estou no meu processo e eu vou conquistar aquilo que eu quero. Eu vou me tornar uma pessoa mais segura, eu vou me tornar uma pessoa mais confiante. Eu vou alçar novos voos. Eu vou me permitir sair desses condicionamentos. Eu vou me permitir sair desse padrão de dor. Talvez hoje você não consiga perceber o quanto você está se limitando, o quanto você está se prendendo. Mas hoje você pode estar sendo o seu pior inimigo. Hoje você pode estar criando a sua própria prisão. E tá tudo bem se você só continuou a construir uma prisão que começaram a alimentar há muito tempo atrás, mesmo que as pessoas não tivessem essa intenção. O que importa de fato é o que você vai fazer agora diante disso. Qual vai ser o seu posicionamento? Será que você vai se permitir passar um dia, mais um ano, mais um mês da sua vida, vivendo uma vida da qual você não quer? Se dizendo coisas negativas, se colocando para baixo? Ou será que você vai começar a olhar para as janelas de oportunidade e vai parar de focar tanto no problema, tanto nos desafios? A verdade é que todos nós temos os nossos desafios. Todos nós temos também inúmeras oportunidades de superar esses desafios. Mas a questão é o quanto estamos nos dedicando para superar esse desafio e o quanto muitas vezes estamos apenas reforçando esses desafios. Eu não consigo, eu não sou capaz, eu não posso, não dá para mim. Para as outras pessoas é mais fácil. Para mim as coisas sempre são mais difíceis. Tinha que ser justo na minha vez. Quantas vezes você pode estar alimentando esse lado, ao invés de alimentar o lado do eu vou conseguir, eu sei que eu posso, eu sei que eu vou atravessar algumas pedras, eu sei que o caminho não vai ser tão cheio de rosas assim, mas eu vou conseguir. Eu posso demorar, mas eu vou conseguir. Eu posso até ter alguns desafios, alguns conflitos, algumas dúvidas, eu posso cair, mas eu vou me levantar. Eu sei que agora eu posso não estar me sentindo tão capaz, tão merecedor, mas eu vou caminhar em direção a isso que eu quero, porque é isso que eu quero, é esse o meu sonho, é isso que eu estou buscando. Para de mentir para si mesmo. Para de dizer para você que você não consegue, que você não dá conta, que você não é capaz. Que as coisas estão muito difíceis. Porque, como eu te disse, todos nós vamos ter os nossos desafios. Só que isso não pode nos paralisar. Às vezes você olha, por exemplo, para a vida de alguém e você diz: nossa, essa pessoa não tem problema nenhum, essa pessoa só que às vezes você não imagina o tanto de situação desafiadora que aquela pessoa passa. Porque quando a gente olha, por exemplo, na internet, nas redes sociais, no Instagram, a gente olha e parece que as pessoas muitas vezes têm uma vida perfeita. Mas quando a gente vai conhecer essas pessoas de uma forma um pouco mais profunda, a gente começa a perceber que não, aquela pessoa tem desafios como qualquer outra pessoa. A diferença é que muitas vezes aquela pessoa ela não está se limitando pelo medo, pela vergonha ou por esses desafios. Ela está continuando, ela está seguindo. E isso muitas vezes é o que vai diferenciar a pessoa que ela vai viver a vida dos sonhos dela e a pessoa que vai continuar na mediocridade, que vai continuar vivendo uma vida da qual ela não gostaria de viver. Vivendo uma vida da qual não é para ela. Porque a vida que é para ela é a vida com a qual ela sempre sonhou. Só que para isso ela tem que fazer a parte dela. Só que muitas pessoas não estão verdadeiramente dispostas a fazerem a parte que é delas porque têm medo, porque acham que não conseguem, porque acham que não vão dar conta. Porque não buscam maneiras de aprender a fazer aquilo que elas querem. Só que até quando você vai se permitir viver dessa forma, desse jeito?
Será que você quer chegar lá com seus 70, 80 anos, olhar para trás e viver a vida que você vai viver se você continuar fazendo as mesmas coisas? Ou será que você gostaria de viver uma outra vida? Se hoje, num piscar de olhos, você tivesse 70 anos, 80 anos, 90 anos, qual seria o seu maior arrependimento? As suas atitudes hoje estão construindo a vida que você quer? Os seus pensamentos, a forma como você se trata, está construindo a vida dos seus sonhos? Ou está construindo uma vida da qual você iria se arrepender de ter vivido? Não é sobre fazer o que todo mundo está fazendo, é sobre fazer aquilo que tem significado e importância para você. Sobre aquilo que de fato toca o teu coração e que ainda assim ajuda outras pessoas. Era isso que eu tinha para te dizer hoje. Eu espero que de alguma forma esse vídeo tenha te ajudado. Eu te vejo muito em breve. Um beijo para você e tchau!